O projeto MAPA configura-se como uma jornada de inovação, um ponto de partida para um futuro desejável, construído de forma coletiva. Acreditamos que podemos viver experiências, ter referências e encontros que possibilitam redesenhar caminhos para um novo modelo de mundo. Pelo menos uma vez na nossa vida, a gente viveu um momento, um lugar onde a gente percebeu que existe um lugar que acolhe o não diferente. Na hora que todo mundo fala que não existe, que não é possível, a gente fala que a gente viveu. E isso é muito poderoso. Trinta e sete lideranças, de 26 a 60 anos, de diferentes regiões, classes sociais e áreas de atuação, se reuniram em um mesmo espaço pela primeira vez. Eu sou Marcelo. Eu sou Larissa. Meu nome é Charles. Meu nome é Joyce. Eu sou a Beatriz. Eu sou Daniele. Meu nome é Carolina. Eu me chamo Viridiana. Eu me chamo Olivia. Eu sou Daniela. Eu sou Felipe. Meu nome é Pedro. Meu nome é Silvio. Eu me chamo Fernanda. Sou o Bruno. Meu nome é Luiz Paulo. Meu nome é Samuel. Meu nome é Maiara. Everson. Com mente e coração abertos, embarcaram em uma jornada de 5 dias para a construção de uma nova narrativa sobre valores femininos e masculinos para o século XXI. So we've said that this journey is a journey of opening. So we talk about being willing to connect with the source and then to start crystallizing to act and to start to bring it into a much bigger frame through this experimentation. So what does that require? It requires us to suspend our existing judgments and absolute belief. This is true and that is not true. I'm willing to, for a moment, just put it aside so I can hear. A construção dos valores feminino e masculino e a construção do que é ser mulher e do que é ser homem é uma construção histórica e social. Isso foi criado e tem um tempo histórico para isso, dentro do que a gente conhece, dentro da nossa visão de mundo hoje, que é eurocentrada, cristã-cêntrica. As outras feminilidades que são miticamente construídas, elas não são nem discutidas. A construção da identidade dos gêneros, a construção do que é ser mulher e a construção do que é ser homem, ela ainda acontece através de estereótipos super aprisionadores. Então, o homem se constrói ainda hoje através da força do trabalho, do sexo, do capital viril, da expressão da violência, da cultura de herói. E a mulher, ela ainda se constrói através de fragilidade, cuidado, pureza e beleza. Então, um dos resumos disso tudo é que, assim, precisamos dialogar para a gente poder avançar nas pautas que a gente quer avançar, porque, na verdade, todo mundo está em sofrimento em algum lugar. A gente vive buscando caixinhas, né? O tempo todo a gente tem que estar inserido numa caixinha. Até quando eu falo, eu não quero caixinha, eu estou na caixinha dos que não querem caixinhas. Mas eu estou numa caixinha. Só que começamos a bagunçar tudo isso nos últimos tempos e sair dessas caixinhas e propor novas caixinhas. Associar valores ao feminino sempre foi uma definição de masculinidades. Homem não é isso, homem não pode ser aquilo, homem não tem que fazer aquilo. Vai restringindo um círculo de possibilidades do que é ser homem. E, bom, chega em muito das doenças e das questões sociais que a gente vive hoje como um todo. Então, é muito um processo de entender a nossa árvore genealógica, entender qual que era a relação com os nossos pais, avós, tios, irmãos, para entender como a gente vai lidar com esse problema atual que é a fragilidade da masculinidade. Não existe outra alternativa ao extermínio sistemático da população trans no Brasil do que a nossa ocupação nos espaços de fala e as nossas ocupações nos espaços de poder. Por que tolerar o nosso silêncio? Por que tolerar a gente na margem? Isso parece pouco, mas os desdobramentos disso são fatais.
esse futuro só vai existir se a gente estiver vivo e tá difícil. Então, acho que a história que seria contada aqui, se não tivesse a minha presença e a presença da Ariel, seria uma história que teria falado do futuro, teria falado das instituições, mas não teria tido uma visão de primeira mão, que é o que a gente está tentando trazer aqui. Experiências concretas, palpáveis, de pessoas que vivenciam isso. Eu já estou cansada de ilusão, de omissão a ambição. Indignação a ver a rendição do meu povo que sem noção. Olhar para o próximo e não ver missão. Que consiste em se elevar e levar algo de bom, e aqui vou eu de novo. Me aprofundar no saber, para não afundar no viver, é que para mim não é viver. Aqui vou eu de novo, aqui vou. Por decidir me questionar onde estou, sou. Da onde vim, vi, pelo que sou, e lá aprendi não desistir antes do fim. Parem de nos matar e comecem a nos contratar. Parem de nos suicidar e comecem a nos desejar. Eu sou Ariel Nobre no masculino. Normalmente a gente ouve que os homens são gênero no poder. Mas que homens? Normalmente homens brancos e num contexto muito específico. E quando a gente traz a questão de raça, embora seja uma categoria que biologicamente ela já é ultrapassada, mas ela é uma construção social. Enquanto ela existir na sociedade, a gente vai ter que falar sobre ela. No Brasil, todas as pessoas brancas, de alguém de vocês que se considera branca até a Xuxa, vivem o privilégio que a escravidão causou. Todas. E todas as pessoas negras, de mim ao Joaquim Barbosa, vivem dos prejuízos que a escravidão causou. A gente precisa entender que tem discussões de convivência e tem discussões de sobrevivência também nesse processo. Enquanto a gente tiver necessidade de falar sobre em patamar de sobrevivência de determinados grupos, que aí eu acho que é o lance da dor, a gente não pode se dar ao privilégio de discutir só convivência. Tenho de sabor dessa ferida, tem que germina na pele, insiste em ficar. Saúde. Água de Eveté. There comes a moment where you feel like this is the time you have to take your shoes off and leave them out the door. E que a gente tem como grupo essa maturidade de poder viver o aperto da trama, poder viver o soltar desses nós, poder viver o aperto, poder viver os nós, e que a gente tenha uma intimidade, mesmo que a gente esteja muito pouco tempo juntos, de saber que a gente é responsável por trazer os maiores benefícios do afrouxamento e do aperto da trama. O que eu mais observo quando eu ando por aí é o quanto a gente não consegue sair da humanidade. A gente busca entender a mulher, o feminino e o homem masculino, mas a gente não para conseguir observar o feminino, árvore, o masculino, onça, e todos esses seres femininos e masculinos para além de humanos, mas que também são femininos e masculinos e também habitam nessa grande morada terrestre como nós. Nós, Guarani-Brá, nós achamos e sentimos que a terra é somente o suporte. É a mão da Mãe Terra. E a mãe mesmo da gente é o escuro. Queria ser escuro para sentir o sentimento verdadeiro de cada um. Queria ser escuro para ter o mesmo coração da minha Mãe Celestial. E essa é a união. Precisamos nos unir dentro das nossas diferenças,
para a gente tentar construir esses caminhos de equilíbrio dessas relações. Porque se a gente se unir, a gente é muito forte. Tá cada um fazendo uma viagem individual, mas para o mesmo destino. Em algum momento eu olho para mim, e olho para ela, eu olho para ele, eu vejo que a gente não é mais a mesma pessoa. E a gente parte de uma raiz única. E entender que em algum momento um virou múltiplos, diferentes, que cada um está sozinho, dói. E o escuro acolhe. Nossas dores vêm do desamor e a cura parte do amor. Surge claramente no escuro a definição do feminino e do masculino para este momento. Após 3 dias de uma profunda imersão juntos, as lideranças do mapa voltaram para São Paulo. Os momentos de desconforto, vulnerabilidade, acolhimento e diálogos vividos em um espaço horizontal de poder foram os gatilhos para começarem a construir uma nova narrativa para o século XXI. Onde eu estou agora? Estou desintegrado dessa coisa de valor feminino e masculino. Não dá. E aí eu vim para cá com todas as minhas certezas e foi tudo meio que desabando. E eu acho que o momento agora que eu tô é o não sei completamente assim sobre valores femininos e masculinos. Eu absolutamente não sei e estou muito confortável com isso. Sigo sentindo muita vergonha por poder desde o primeiro dia acessar a cada minuto a quantidade de preconceitos que eu ainda tenho dentro de mim. E às vezes que eu fui completamente complacente e omissa. A minha vergonha é porque eu sempre tive escolha. Talvez o meu papel aqui seja essa insignificância. E acho que eu devo ela a todos vocês que foram insignificantes e relevantes em tantas falas, em tantos fóruns. Então, acho que é nesse lugar que eu me encaixo. Esse lugar de estar insignificante, irrelevante e de estar tudo bem. Muito bom. O que mais provoca em mim é essa consciência de que as narrativas que a gente tem, elas foram inventadas. A gente consensou acreditar que dinheiro tem valor, a gente consensou acreditar que precisava invadir países, a gente consensou que homem é de um jeito, mulher é de outro jeito, mas são histórias que a gente se contou e coletivamente assinou embaixo. Mas tem várias delas que já caíram por terra, né? Então, quais são as novas histórias que a gente conta com um pouco mais de consciência? Experimentar as palavras para poder sentir e aí, então, poder significá-las. Porque a gente fala muitas palavras o tempo inteiro, e a gente não sabe o que a gente está falando. Então, a gente fala diversidade. E aí, eu acho que o que a gente viveu aqui hoje, esses dias, é a diversidade, entendendo a multiplicidade e a pluralidade de cada um, mas foi quando a gente vive a palavra diversidade. Quantas vezes eu falei diversidade esvaziada de significado? Então, acho que a gente precisa de mais laboratórios de sentir palavras. Segunda-feira está aí. E eu sempre que saio do Capão para participar de um grupo assim, fico nessa piração de que quando a gente volta, será que a gente realmente, e falando de mim, tá? Consegue botar em prática pelo menos um pouco? Porque é difícil. Vocês sabem do que eu estou falando. Como é que seria se a gente fosse para essa realidade em carne viva? Sem pegar armadura.
A minha intenção é ocupar o papel que eu acho que eu preciso ocupar para transformar as estruturas de poder patriarcais, misóginas, racistas e preconceituosas de hoje. A minha semente é o empoderamento, principalmente o empoderamento daqueles que pensam ou que foram conduzidos a pensar que não têm poder. Minha intenção é me manter acordado e que quando eu dormir, que meus amigos possam me acordar. Acho que eu estou entre o mistério e a urgência. Há uma urgência de olhar cada uma dessas causas e entender quais são as urgências que cada uma dessas causas estão demandando para hoje. E há o mistério da gente buscar compreender quando que haverá um reconhecimento de humanidade total. O projeto MAPA consolida sua primeira etapa, trazendo como resultado a construção de uma nova narrativa para o século XXI. Este documento, de acesso livre e gratuito, oferece uma lente para passarmos a olhar e refletir sobre o futuro que desejamos construir e viver. As próximas jornadas de inovação do projeto MAPA partem desta narrativa para contextos reais. Queremos investigar para onde o futuro aponta em relação a temas como a comunicação, o futuro do trabalho e a educação. Oi, boa noite. Meu nome é Renata Sbardellini, eu sou idealizadora do projeto MAPA. Eu sou uma mulher branca de 45 anos. Eu tô com rabo de cavalo, o meu cabelo é castanho claro, eu tô usando óculos para enxergar melhor. E tô com uma jaqueta bem colorida, listrada.
e eu estou numa sala-escritório, que é onde eu tenho trabalhado em casa ultimamente. Eu queria dizer primeiro que a gente está muito feliz de estar aqui no festival, com tantas pessoas incríveis, e ter a oportunidade de dividir a nossa experiência do mapa com vocês é uma alegria muito grande. E eu queria começar contando um pouquinho de onde partiu o projeto Mapa. Qual foi essa força, essa semente propulsora para a gente começar esse projeto? E, na verdade, assim, existe um sentimento muito grande, assim, que me acompanhou ao longo praticamente da minha vida inteira e veio se intensificando ao longo dos anos, que é um incômodo muito grande. É como se eu sentisse a dor do mundo, assim. Uma sensação de que existe um ruído muito profundo no mundo e que esse ruído não estava desconectado de dores minhas também muito particulares, mas que a gente que tinha a possibilidade, qual seria a possibilidade da gente tentar fazer algo diferente. E aí, partindo da pergunta, o que são valores femininos e valores masculinos no século XXI, nós reunimos 37 lideranças de diferentes raças, de diferentes gêneros, classes sociais, áreas de atuação, no mesmo espaço, pela primeira vez, durante 5 dias, numa imersão muito profunda. E aqui eu acho que vale a gente dar uma respiradinha para ressaltar que viver uma experiência de imersão num espaço horizontal de poder, com 37 lideranças, algumas de periferia, outros vice-presidentes, homens e mulheres brancos, negros, indígenas, trans, no mesmo espaço de poder, num espaço horizontal, com pessoas extremamente poderosas, porque elas eram empoderadas das suas próprias narrativas e da sua presença no mundo, foi o grande diferencial desse projeto. Eu acho que foi esse ecossistema que foi criado, esse campo social, de poder estar num momento de horizontalidade dessas vozes, que foi com que fez a gente conseguir enxergar o que seria uma faísca de um futuro desejável. A gente obrigatoriamente teve que passar por uma série de dores, de incômodos, de raiva, de sentimentos muito desconfortáveis, quando a gente se abre para o outro e a gente entra em contato, e a gente entrou em contato com o nosso campo de vulnerabilidade, com o campo de vulnerabilidade do outro, emergiu é quase que essa caixa de Pandora, da gente ver como todas essas dores e essas causas que são tão urgentes estão presentes no mundo. Mas foi exatamente a partir desse lugar, desse campo de vulnerabilidade, de abertura, que a gente começou a encontrar o que poderia ser uma faísca, uma experiência real de um futuro desejável. Eu gosto de falar assim que às vezes, eu não sei se a gente errou um pouco de falar que a gente está trazendo uma nova narrativa para o século XXI. Talvez a gente esteja tateando algumas premissas do que seria essa nova narrativa para um futuro desejável. Mas uma questão, eu acho que foi muito real, foi que a gente conseguiu criar o que a gente fala dessa rede de afeto, né? Onde as lógicas das trocas, sejam do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista de relações, elas começam a vir de um outro lugar, elas começam a ganhar força com outros paradigmas e com outros olhares. Então, eu acho que essa rede de confiança e de afeto que foi criada e que a gente tentou, né, Olivia e o Pedro, da Radiográfica, Olivia é uma das diretoras, ela vai falar daqui a pouco melhor, a gente tentou retratar através dessa jornada de inovação que nós vivemos juntos, começou a tatear o que é esse futuro desejável, e a gente só tem uma certeza: a gente não quer mais viver o mundo do jeito que está, com todas as consequências que estão deixando a grande maioria de nós e o nosso planeta tão infeliz e tão sofrido.
Então, é uma tentativa mesmo da gente buscar o que é esse futuro, o que é esse novo lugar que a gente quer viver. Então, assim, eu queria convidar, são muitas vozes, né? Eu acho que, assim, a gente fala que são muitas vozes poderosas e, geralmente, o poder está atrelado ao poder econômico, né? No mundo em que a gente vive. Só que o que a gente descobriu com o mapa é que o poder vem de fato do empoderamento, né? Da gente ter a informação, a gente ter a consciência do nosso lugar no mundo, da gente ter consciência do nosso corpo, da gente ter consciência da nossa voz. E são exatamente essas 37 lideranças muito poderosas desse lugar que podiam estar representadas aqui hoje, mas a gente convidou algumas dessas vozes. E uma das vozes muito importantes assim dessa jornada de inovação é do Ariel Nobre, que ele está aqui hoje, vai contar um pouco da experiência dele. O Ariel, ele é comunicador e um artista e um comunicador. Ele tem fundador de 2 projetos maravilhosos, que é o Transmercado e Eu Preciso Dizer Que Te Amo. E também eu queria convidar a Olivia, que é fundadora da Radiográfico, junto com o Pedro, e apesar de ser um processo coletivo, o mapa como um todo é um processo coletivo, né? Todas as vozes tiveram que ser ouvidas nos processos de produção, tanto da publicação quanto da narrativa, mas ainda assim teve o olhar de direção da Olivia e do Pedro. Então depois eu também queria convidar a Olivia para contar um pouco desse processo de construção desse mini-doc. Ariel, você pode falar um pouco para a gente da sua experiência de ter vivido o mapa? Obrigada. Oi, Renata. Oi, Olivia. Oi, todo mundo que está assistindo a gente. Essa foi a primeira vez... Bom, sim, vou falar um pouco de mim. Eu sou Ariel Nobre, eu sou homem trans, eu sou branco, meu cabelo é de cuia e no fundo tem uma textura de palha marrom. E eu tô com uma camisa listrada vermelha e azul. E usando um fone azul com fio. Bem, essa é a primeira vez no mapa que a gente está em 3 pessoas brancas, isso porque a Dani Almeida não pôde vir. E eu digo isso e quero começar minha fala falando dessa ausência, porque a Dani foi uma voz assim muito importante no mapa, assim, muito importante para muitas pessoas, tanto brancas quanto negras, pretas, de formas diferentes, mas sempre muito importantes, porque como o mapa surgiu de uma ferida da Rê, que chama, a princípio, por gênero, como ela mesmo disse, isso foi puxando, né, Rê? Isso foi puxando outros assuntos, outras questões fundamentais, e sem dúvida, a nossa maior questão ali, junto com o gênero, inclusive, foi raça. Assim, foi uma questão muito importante. E mais... o que eu sinto em relação a isso, o que me bateu no mapa foi muito, acho que o maior aprendizado, um dos maiores, para mim pelo menos, e eu sinto para outras pessoas brancas também, foi essa noção de que não é só nesses processos de poder injustos entre pretos e brancos, não é só a negritude que perde, a branquitude ganha, entende? Então, nós brancos estamos constantemente em privilégio
em relação às pessoas brancas. Então, não é só as pessoas pretas que estão em prejuízo em relação ao racismo, em relação que a gente ainda teve, foram mais de 300 anos de escravidão e não tem nem 200 anos de liberdade da população preta no Brasil, da abolição da escravatura, e sendo que as políticas reparadoras começaram há muito pouco tempo, né? As cotas a gente ainda precisa defender, e aí eu digo a gente mesmo, pessoas brancas, né? Nós precisamos defender as cotas e todas as políticas afirmativas, porque uma sociedade de equidade racial, ela é realmente boa para todo mundo. Então, faz parte a gente, responsabilidade, né, vem que responder, a gente responder esse passado que nos cabe, né? Não é só as pessoas pretas que têm ancestrais, nós também, e nós sabemos o que os nossos ancestrais fizeram, sequestraram, mataram, etc. Então, faz parte uma boa resposta são defender políticas afirmativas para a negritude. Então, acho que essa foi a nossa, uma das, pelo menos para mim, assim, foi um grande chamado de tipo, olha, não é só... E aprendizado, e educação, né? E foi muito positivo. E aí, para a segunda coisa que eu quero falar, que tem a ver com o que a gente estava comentando antes da live ser aberta e dividir com vocês, que é uma coisa que eu, inclusive, não tinha pensado antes, sabe? Renata e Olivia, dividindo também com vocês, de que não foram 37 pessoas, assim, né? Foram 37 líderes. E líderes, eu digo porque sou um desses líderes, tem alguma coisa de solitário, né? Nesses espaços, por mais que as lideranças, uma liderança legítima, ela é compartilhada, mas ainda assim eu sinto que existe ali uma certa solidão, e ali teve muita solidariedade que para mim solidariedade é dividir solidão. Então, eu me vi ali no documentário, acho que essa foi a primeira vez, não foi a primeira vez que a gente veio junto, não, mas foi mais, não sei, eu me vi ali, eu falei, nossa, eu acho que ali eu consegui dividir muitas solidões minhas, entendeu? Eu consegui ver que as outras pessoas também estavam passando por essa solidão, entende? Que eu estava passando. E o resultado disso foi uma construção de significado e de laço muito forte, que a quem queremos enganar, né, minha gente? Olha essa pandemia, olha o que o isolamento social está trazendo para a gente, nossa, a gente é desesperado por significado, né? Faz muito pouco tempo que a gente vive dessa forma civilizatória, né? 5% do tempo de Homo sapiens na Terra, que tem cidades, né? Tipo, 95% do tempo a gente viveu em comunidades de, no máximo, 150 indivíduos, como a maioria dos nossos irmãos macacos vivem, por exemplo, ou os ratos vivem, por exemplo. Então, é como se a nossa mente ainda estivesse nessa situação, né? Então, acho que isso que o mapa me trouxe, essa oportunidade maravilhosa e transformadora
de compartilhar e dividir solidão e criar significado. Essa vontade maravilhosa que eu tenho de ligar para Renata e compartilhar minha vida, e para Olivia, e solidariedade que a gente compartilhou. Acho que falei demais, né? Acho que devo ter passado do tempo. Quero escutar a Olivia e as perguntas também, tá, gente? Façam perguntas, não me deixem falar tanto assim. Vai, Olivia, arrasa. Depois de você, não tem quem arrase. Você arrasa muito. Eu vou falar rapidinho, acho que a Ariel falou uma coisa que eu ia falar até. É assim, primeiro, é muito lindo essa coisa do que a gente viveu no mapa, dessa que o Genesi falou lá, essa nave de amor, né? Que é esse lugar, essa rede de afeto, e foi super duro também, super difícil, e as questões vieram, e a gente sofreu, e as fichas enormes caíram, mas a gente acolheu e lidou com isso de uma maneira incrível, e depois a gente conseguiu criar esses laços. E a ficha, e para mim realmente a ficha maior, uma ficha não, sei lá, um orelhão inteiro caiu na minha cabeça. Foi essa questão do privilégio branco mesmo, e lógico que eu sabia que eu tinha algum privilégio, mas eu não sabia que ser branca me favorecia tanto. Eu não me conectava com esse karma ancestral, entendeu? Da branquitude. Eu acho que... Agora eu acho óbvio, estou falando aqui achando ridículo, isso é óbvio. Mas há um ano atrás eu não achava óbvio, isso foi muito forte, muito poderoso e mudou para sempre. Isso foi um começo lá, e eu ainda acho que eu estou no começo, assim, desse aprendizado, assim, de conseguir atuar de maneira reparatória, assim, né? Porque aí que é esse caminho que vai ser a vida inteira, eu acho. Mas foi impressionante. E a Dani teve esse importância, ela abriu esse caminho, né? Ela trouxe isso assim, vum. Vocês viram no documentário, tem as falas dela, né? Eu acho que dá para sentir isso, assim, esse poder, assim. Mas aí isso foi muito trabalhado, né? Não foi só essa fala, foi todas as outras falas que vieram juntas, foi toda essa vivência, todas as fichas caindo ao mesmo tempo, e foi muito intenso, né? E aí depois eu e Pedro ficamos com essa incumbência já estava antes, né? Mas de entregar esse filme, né? Esse produto curto, de uma vivência longa, de uma vivência de que teve muita coisa dita, como vocês viram, mas teve muita coisa que foi só vivida, não foi contada, né? Não foi roteirizada e tal. Então, como costurar essas vozes de maneira que a gente conseguisse ter um produto curto e que quem não viveu conseguisse compreender, e quem viveu se sentisse representado, né? Ou respeitado, enfim. E a gente conseguiu isso, na verdade, podendo contar com um grupo de pessoas que se dispuseram a olhar para esses cortes que a gente fez. Então tem uma autoralidade minha e do Pedro, lógico, algumas escolhas são nossas, mas mais estéticas, mais de linguagem, né? Se o Ariel tivesse feito esse filme, seria diferente. Se a Joyce, que é uma outra cineasta do grupo, teria sido diferente. Várias outras pessoas podiam ter mostrado de uma maneira diferente, mas o importante é que as falas importantes estavam ali, o que não podia estar também foi tirado, ou os pesos foram equilibrados com esse coletivo, com esse cuidado coletivo. Assim como a gente se cuidou lá de escutar as falas, de ouvir, e ouvir mesmo, né? Assim, ouvir o que a gente não queria, lidar com isso, ouvir de verdade, assim, né? Com o coração mesmo. Eu acho que a gente fez a mesma coisa na produção dos produtos que saem daí, né, desse grupo, assim, escutando as pessoas e acolhendo o que foi dito e não tentando minimizar esses pontos cegos que todo mundo pode ter, né, e eu como uma mulher branca posso sempre ter, vou correr sempre esse risco, né, e então eu acho que é isso, eu acho que acho que a gente acessou esse lugar da rede de afeto, né, esses laços de afeto. E essa maneira de fazer que é mais trabalhosa e muito melhor, sabe? Que é mais transformadora, né? E que pode mudar o mundo e que é difícil. Você se expõe mais, é mais difícil mesmo, mas é o único jeito possível, eu acho, assim, daqui para frente. Não vejo outro jeito, assim.
viver e de, sei lá, de mudar um pouco o mundo, nem que seja nas pequenas coisas, na micropolítica e também na macropolítica, na micro, desse jeito, nós construindo essas redes de afeto e se disponibilizando, se dispondo a escutar mesmo, a escutar e acolher, assim. Eu acho que eu falei isso. E é isso aí. Beijos. A gente tem algumas perguntas aqui. Eu queria sugerir, acho que a gente tem um pouco de tempo. Aí eu queria sugerir, Ariel, se você topar, tem uma pergunta que eu queria muito que você respondesse, e aí depois eu posso responder uma outra também. A pergunta que eu queria que o Ariel respondesse, na perspectiva dele, a pessoa que perguntou chama Zi. Como podemos superar as barreiras para falarmos sobre identidade de gênero nas escolas impostas pela ignorância do conservadorismo da polarização política? Eu acho que seria interessante a gente ouvir a perspectiva do Ariel. Nossa, hein? Sei lá, 1000 coisas. Essa pergunta é assim. Eu sinto que essas perguntas, eu vou falar como eu lido com essas perguntas na vida cotidiana, tá? Porque pode ser, eu vou responder um bloco de perguntas. Pode ser essa, mas pode ser também assim, como falar sobre identidade de gênero na sua empresa, ou como lidar com o racismo na minha rua, ou na minha realidade, ou, sabe, essas perguntas de $1 milhão, que obviamente ninguém tem a resposta em termos de bala de prata, né? Não vou falar uma frase aqui de efeito e tudo mudará. Eu sinto que é que a gente vai fazendo, entendeu? A gente vai conversando como a gente pode, porque isso, minha gente, isso se chama fazer política. Política é isso, política é uma tecnologia humana, de não entrar em guerra. Então, como falar de identidade de gênero nas escolas? Junta ali uns aliados, tenta não ficar sozinho. Tenha noção que você está lidando com relações de poder, que sim, existe essa relação de poder. Os homens brancos são considerados, são mais poderosos, normalmente têm mais dinheiro, os filhos deles vão ter mais dinheiro na escola, vão ser o popular, vão ser os mais bonitinhos, vão ser todo. Então, assim, saiba que existe vá sabendo que existem essas relações, essas hierarquias de poder, junte os aliados e crie estratégias para fazer política, onde for, e por diálogo, por educação, por ser escola, né? Tem uma coisa que quando a Érica Malunguinho ganhou, ela é deputada estadual aqui de São Paulo, quando ela ganhou, né, o mandato dela, ela falou assim: se você acha que o problema do Brasil é a falta de educação, seja a escola. Isso mudou, assim, é isso, né, tipo, eu sempre falo para as pessoas que dizem isso, o problema do Brasil é a educação, logo não tem jeito, sabe? Eu falo assim, olha, eu já expliquei que é uma trans para minha vizinha. E assim, minha agenda tá lotada de explicar o que é uma trans e que mais, 1000 coisas, assim. Então, eu acho que é sobre assim, a gente ligar essa máquina educativa mesmo, sabe? E a gente se dispor a isso. Mas assim, é uma pergunta de $1 milhão, tá, gente?
Agora, Renata, quero ver uma pergunta de $1 milhão para você também. Então, eu queria aproveitar e emendar, porque é uma pergunta complexa mesmo essa, Ariel, que você trouxe a sua perspectiva. Mas eu acho muito legal a gente emendar com uma outra pergunta que é da Dara Nogueira, que ela fala assim: qual é a proposta para que essas novas narrativas alcancem os espaços que precisam alcançar? E aí eu queria pegar o gancho também do Ariel, porque eu acho assim, tem uma questão que é um processo que acho que a Olivia falou também, o quanto quando ela falou que não foram fichas, foi um orelhão inteiro que caiu. O que a gente está falando? A gente está falando de um espaço de ampliação de consciência, né? A gente, é como se muitos de nós, e eu me incluo, é como se a gente vivesse num espaço de inconsciência do sistema do qual a gente faz parte, né? Então, eu acho assim que para a gente começar a ter mudanças sistêmicas, a gente precisa avançar em políticas públicas, e para a gente poder avançar em políticas públicas, a gente precisa que a sociedade esteja aberta para um processo de diálogo e de entendimento de que nós todos somos responsáveis pelo sistema vigente hoje, e da mesma forma que a Ariel falou, nós todos somos responsáveis por essas mudanças. Então, a gente aprendeu muito com os nossos amigos indígenas. A Cris Taquá, que é uma filósofa e uma educadora indígena, ela falava do quão a gente é responsável pela mudança dos nossos microespaços, né? Então, assim, essa narrativa especificamente, tudo que a gente viveu e aprendeu, e viveu na pele, e ampliou nosso entendimento, e mudou as nossas vidas, e mudou as nossas relações, e mudou nosso entendimento do quanto a gente não quer participar do sistema do jeito que ele é, mas do quanto a gente quer criar o novo, né? Então, assim, eu acho que essa narrativa, que é uma publicação, por exemplo, a gente gostaria de levar para muitos espaços, e a gente quer levar para espaços de discussão como esse, de diálogo, de abertura. Não é à toa que a gente tem a parceria com o Pacto Global, com a ONU, né, através do Pacto Global. A gente tem a parceria com o Núcleo de Inovação da Fundação Getúlio Vargas, com a Globo. São parcerias institucionais importantes? São, mas muito mais do que isso, são parceiros que a gente precisa estar alinhado para poder realmente levar essas narrativas, essas novas narrativas, para espaços de poder, para que a mudança seja de fato sistêmica, né? A gente precisa mudar as organizações, as empresas, a gente precisa mudar as escolas, a gente precisa mudar a política, a gente precisa mudar a forma de comunicar. Então, na verdade, é um desafio de todos nós, né? E a gente ter esses parceiros, essa rede estratégica de parceiros que estejam conectados com esse novo, eu acho que é uma das formas da gente levar essas narrativas para mais e mais e mais espaços, né? Então, eu acho que não existe a resposta, senão é o que eu falei, quem tivesse essa resposta objetiva já teria ganho o Nobel da Paz, mas eu acho que existem tentativas e experiências e entendimentos e consciências que vão avançando cada vez mais, e isso faz com que, é o que a Olivia falou, dado um ponto de consciência, não tem mais como a gente voltar. Então, a gente estar muito atento para as questões do nosso entorno e para as mudanças sistêmicas também que a gente quer ajudar a construir, a mudar, né? Acho que é um pouco isso. Acho que o nosso tempo acabou, gente. Eu adorei participar, queria agradecer muito meus amigos, Olivia, Ariel, a Dani, maravilhosa, que ia representar a comunidade negra aqui, e não pôde estar, mas está, porque o Mapa, estamos todos juntos, e queria agradecer muito a Aninha, ao festival, parabéns pelo trabalho.